Olá, muito bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, neste novo despertar com Deus. Vamos hoje aprender juntos no estudo do capítulo 18 do livro de Levítico, dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Você já deve ter lido este capítulo, ou também pode ser que você tenha ouvido o áudio do capítulo 18. E o que você entendeu? O que você achou interessante? O que chamou a sua atenção neste capítulo 18? Agora, vamos juntos mergulhar em mais detalhes. O que a palavra de Deus quer nos trazer de ensinamento sobre estes assuntos? O tema: casamentos ilícitos e uniões abomináveis. É um tema bastante forte, não é mesmo? Um tema realmente importante, principalmente neste tempo em que nós vivemos. E eu posso dizer que existem muitas interpretações, mas nós devemos deixar que a própria Bíblia interprete a si mesmo e precisamos entender e precisamos respeitar a voz de Deus. Levítico 18 é um capítulo fundamental para a compreensão das leis sexuais presentes na Bíblia. As leis sexuais descritas neste capítulo são de extrema importância para a sociedade contemporânea, ou seja, para o nosso tempo, principalmente pela reflexão que promove acerca das relações interpessoais, ao estabelecer limites e proibições para as práticas sexuais que não são aprovadas por Deus. A Bíblia nos convida a refletir sobre a importância do consentimento, respeito e responsabilidade nas relações sexuais. Levítico 18 nos ensina que a sexualidade deve estar sempre fundamentada em princípios éticos e morais, e que é nosso dever proteger e resguardar nossa integridade física e emocional, bem como a integridade de nosso cônjuge. Portanto, amigo ouvinte da Palavra de Deus, podemos perceber como o livro de Levítico ele entra direto, vai fundo na questão da vida santificada, um modo de vida santificado em todos os aspectos. Desde o capítulo 11, estamos aprendendo, estamos estudando sobre diversas leis que vão nortear a conduta humana em vários aspectos. Na questão da saúde alimentar, higiene, nós estamos realmente compreendendo e conhecendo estes princípios que devem reger a vida daqueles que são separados por Deus e para Deus. Vamos aos versículos
Análise e comentários. Estes capítulos, dos capítulos 18 a 27, conforme falamos ontem, nos traz o código de santidade. Ensinam como viver vidas santas. Aqui no verso 1, o povo de Deus recebe instruções a respeito dos relacionamentos entre pessoas e de uma moralidade que reflete a santidade de Deus. Dessa maneira, Israel foi sendo preparado para um estilo de vida diferente daquele dos pagãos, dos cananeus. Isso já ficou claro para nós, não é? Os israelitas iriam herdar a terra de Canaã, onde, conforme está na palavra de Deus, por 400 anos Deus deu oportunidade para que aquelas nações se arrependessem de seus vícios e pecados. Mas, infelizmente, cada vez foi piorando, né? Então, Deus teve que julgá-los e puni-los. O comportamento daquelas nações, dos cananeus, era deploravelmente imoral. Portanto, o capítulo 18 contém proibições na esfera moral e o capítulo 19 expande os 10 mandamentos para detalhar a moralidade correta. E o capítulo 20 determina as penalidades pela violação dos padrões divinos da moralidade. Moisés instrui, a partir da palavra do Senhor, instrui Israel acerca das práticas ilegítimas vinculadas ao sexo e à família, incluindo o incesto, os sacrifícios de crianças, o homossexualismo, a bestialidade. O que é bestialidade? É relação entre humano e animal, tá? Isso, se você não sabia, então bestialidade está ligado a isto. Os vizinhos de Israel não tinham muitas restrições nas suas atitudes sexuais e no seu comportamento. As leis existentes nestes capítulos pressupõem o casamento entre israelitas. Entretanto, uniões entre parentes em primeiro grau e parentes próximos por casamento também eram proibidas. Os padrões de pureza na vida familiar, que sempre tinham tomado vulto perante os olhos dos israelitas, a saber, os do Egito e de Canaã, eram corrompidos. Por este motivo, Israel precisava de um padrão divinamente inspirado, por ser um povo santo, dedicado a Jeová. As leis modernas sobre o casamento, na sua maior parte, seguem as limitações estabelecidas aqui. O casamento entre parentes consanguíneos aumenta a possibilidade de problemas de hereditariedade. Creio que isso é do conhecimento de todos, né? Que não é indicado, não é realmente algo seguro o casamento entre parentes próximos, especialmente no caso de doenças mentais. E a pureza sexual é uma parte integrante da saúde do corpo e da alma. Comentando o versículo 3, os israelitas se moveram de um país infestado de ídolos para outro, ou seja, saíram do Egito, que era extremamente também idólatra, pagão, e foram para Canaã, que também era tomado de idolatria.
À medida que Deus os auxiliava a formar uma nova cultura, ele os advertia para deixar todos os aspectos do ambiente pagão de onde vieram. Ele também os advertia de quão fácil seria deslizar para dentro da cultura pagã de Canaã, para onde iriam. A sociedade e as religiões de Canaã apelavam para desejos mundanos, especialmente para imoralidade sexual e embriaguez. Os israelitas deveriam se manter puros e separados para Deus. Ele não queria que seu povo se absorvesse na cultura e ambiente ao seu redor. Amados, a sociedade hoje, vamos agora voltar para os nossos dias, pode nos pressionar a nos conformar com seu modo de agir, de viver, de pensar, mas ceder a esta pressão, ela primeiro criará confusão quanto a que lado devemos estar, e segundo, eliminará nossa efetividade de servir a Deus. Portanto, sigamos a Deus, não deixemos que a cultura em torno de nós molde nossos pensamentos e ações. Olha que ensinamento importante o estudo de hoje traz para mim e para você. Como eu e você temos nos comportado diante de uma sociedade cada vez mais corrompida. No verso 5, viverá. Com a plena bênção de Deus, a lei era o caminho da vida para os redimidos, e não o caminho da salvação para os perdidos. As leis de Deus visam o bem das pessoas. Assim, por causa e efeito, o seu povo prosperaria ao observá-las, para que se prolonguem os teus dias na terra. Mas a obediência não afasta as consequências das falhas passadas em observar as leis de Deus. Agora, dos versos 6 a 18, casar com parentes foi proibido por Deus, por razões físicas e morais. Tá? Crianças nascidas de parentes próximos poderiam experimentar sérios problemas de saúde, como já citamos, e relações sexuais impróprias destroem a vida familiar. Dos versos 6 a 27, várias ações abomináveis ou perversas são listadas também. A sociedade de hoje trata de forma condescendente algumas dessas práticas, chegando a fazer algumas delas aceitáveis, mas elas ainda são pecado aos olhos de Deus. Se você as considera aceitáveis, você não as está julgando de acordo com os padrões de Deus. Tá? Verso 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne. Esta é a proibição básica do incesto, que obviamente regula as relações sexuais com filha ou irmã. Os versos 17 a 20 e 22 a 23 aplicam a regra a outros tipos de relações sexuais proibidas. Essas são leis morais eternas. É verdade que nos primeiros dias da raça humana, nós vamos perceber lá no início que irmão se casava com irmã era uma necessidade, desde que não havia mais ninguém com quem casar. Com o firme estabelecimento da raça humana, agora Deus proíbe casamentos consanguíneos.
Por exemplo, um homem não devia se casar com sua irmã, nem com sua tia, ou até mesmo com sua nora. O verso 7 também diz: não lhe descobrirás a nudez, não se envolva sexualmente com elas. O verso 8 é nudez de teu pai. Isso desonraria seu pai de forma análoga. 16, a mulher de seu irmão, ou seja, a cunhada, casar-se com a viúva do irmão, além de ser imoral, poderia lesar a herança do irmão. A lei do levirato, em Deuteronômio 25, oferecia uma exceção no caso de ser necessário preservar a herança do irmão falecido e continuar sua linhagem. Então era uma exceção. O verso 18, não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-se a rival. Nesse contexto, essa lei proíbe o casamento com duas irmãs entre si, o que poderia causar rivalidade entre eles. Mas a expressão por mulher, a irmã da sua mulher, pode se referir a qualquer mulher, não necessariamente irmã literal. Então, a letra dessa lei tende a desencorajar a poligamia. O triste exemplo do casamento do patriarca Jacó com Lia e Raquel, que eram irmãs, ilustra perfeitamente a sabedoria compassiva dessa lei aqui apresentada. Agora o verso 21 fala de Moloque. Moloque era o deus dos amonitas. Amonitas que inclusive era descendência de Ló. Lembram de Ló, lá de Sodoma e Gomorra? A prática detestável de sacrificar crianças a Moloque era comum na Fenícia e em outros países ao redor. Você consegue acreditar que isso era comum? Entregar o próprio filho para um ídolo, e esse sacrifício ainda era um grande ídolo com um oco na barriga, e ali era acesa uma fogueira e o filho, a criança, era queimada. Pensou que terrível? O rei Manassés, segundo parece, sacrificou seus filhos a Moloque, conforme ainda vamos estudar lá no livro de Crônicas e Reis. Jeremias 32, verso 35, protesta contra essa prática. A proibição contra o culto idólatra e cruel adoração a este Deus adorado pelos amonitas se encaixa neste capítulo que trata de ofensas sexuais, porque faz mau uso da semente, descendentes, assim como o adultério faz mau uso da semente, relacionado ao sêmen. Além disso, a adoração a Moloque era um tipo de adultério espiritual. O culto a Moloque, o deus dos amonitas, foi uma tentação para os israelitas. Você consegue acreditar que até os israelitas eram inclinados a seguir essa idolatria? Terrível. O nome específico usado aqui se refere a uma imagem oca, com braços estendidos e com um incinerador na parte vazia, como eu destaquei, destinado a receber crianças em sacrifício queimado. Olha só que coisa tremenda. Verso 22, aqui está a proibição do homossexualismo. Não se deite com homem, ou seja, homem com homem, ou mulher com mulher, como hoje a sociedade está cada vez mais aceitando e espalhando, esta cultura.
Aqui a atividade homossexual masculina é declarada como abominação a Deus. Romanos 1, 26 se refere como paixões pecaminosas, tanto a homossexualidade masculina quanto a feminina. A condenação é por agir de acordo com a tendência. Estava vendo ontem uma matéria na internet, parece-me que ontem, dia 23, esse estudo é antes de ontem, né? Foi um dia em que se comemoravam ou comemorou a bissexualidade. Então hoje tem sido cada vez mais estimulado, né? Essa prática que a Bíblia declara claramente abominação. Versos 24 a 30. Esses versículos lançam luz sobre o motivo da destruição das nações de Canaã por mandato divino. As abominações da imoralidade das nações pagãs tinham chegado a um tal extremo que, afinal, a medida da iniquidade dos amorreus se encheu. Por isso, Deus advertiu Israel que tivesse cuidado e não fizesse como os cananeus. Como Israel era o povo escolhido de Jeová, esperava-se mais deles do que de qualquer outra nação. E o verso 25 descreve que a terra se contaminou. A imundícia e o pecado são contagiosos. Tudo que entrasse em contato com essas coisas ficava infectado, incluindo a adoração no santuário e a própria terra onde eles habitavam, ou habitariam. E finalizando o verso 28, se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará. Não havia reparação ritual para tais contaminações, o que resulta no exílio da terra prometida. Então, realmente, a palavra de Deus, amados, é muito enfática quanto a estas proibições. E elas não eram somente no contexto da época, não. Estas proibições, elas são válidas até hoje, tá? Agora, falando de amor e sexualidade na vida humana, o espírito de profecia nos diz o seguinte: Deus requer que controleis não só os pensamentos, mas também vossas paixões e afeições. A paixão e as afeições são agentes poderosos. Resguardai positivamente vossos pensamentos, vossas paixões e vossas afeições. Não os degradeis, pondo-os concupiscência. Elevai-as, ou seja, as paixões e afeições, até a pureza, dedicai-as a Deus. Ou seja, santificai-vos. Os perigos morais aos quais todos, adultos e jovens, se acham expostos aumentam diariamente. Transtornos morais, aos quais chamamos depravação, encontram amplo lugar de trabalho. E homens e mulheres e jovens que professam ser cristãos exercem uma influência que é inferior, sensual e diabólica. Satanás está empregando esforços de mestre para envolver em práticas impuras, veja bem, homens e mulheres casados, crianças e jovens. Hoje a sensualidade no campo infantil é assustador. Os próprios desenhos, as muitas formas, a mídia tem disseminado essas coisas, não é mesmo? Até mesmo começando pelas crianças.
Suas tentações, voltando ao texto, encontram aceitação em muitos corações, por não terem sido eles erguidos, purificados, aperfeiçoados e enobrecidos pela sagrada verdade que professam crer. Não poucos têm sido baixos e vis em pensamento, vulgares na conversa e comportamento, de modo que, ao virem as tentações de Satanás, não têm poder moral para lhes resistir e caem presa fácil. Agora, o texto falando de homossexualismo, o pecado específico de Sodoma. Não ignoramos que a queda de Sodoma foi motivada pela corrupção de seus habitantes. O profeta especificou aqui os males que, especialmente, levaram à dissolução moral, no livro de Ezequiel, capítulo 16, 49. E vemos que existem hoje no mundo os mesmíssimos pecados que predominaram em Sodoma e que sobre ela acarretaram a ira de Deus para a completa destruição sua. Em aumento, os pecados dos antediluvianos e de Sodoma. Por toda parte se vêem destroços da humanidade, altares domésticos abandonados, laços de famílias desfeitos, há um estranho abandono dos princípios, um rebaixamento das normas de moralidade, estão rapidamente aumentando os pecados que acarretaram os juízos de Deus sobre a terra, por ocasião do dilúvio e da destruição de Sodoma pelo fogo. E estas querem invadir a igreja hoje. A impureza acha-se hoje amplamente difundida, mesmo entre os professos seguidores de Cristo. Não tem restrição às paixões, as tendências animalescas ganham força pela condescendência, enquanto as faculdades morais enfraquecem constantemente. Os pecados que destruíram os antediluvianos e as cidades da planície prevalecem hoje, não meramente em terras pagãs, não só entre os populares professos do cristianismo, mas mesmo entre os populares professos do cristianismo, mesmo entre os que declaram estar aguardando a vinda do Filho do Homem. Se Deus vos apresentasse esses pecados tal qual aparecem à sua vista, encher-vos-íeis de vergonha e terror. Agora, palavras de promessa e esperança, necessidade de sincero arrependimento e resoluto esforço. Olha o que diz esse texto. Os que corrompem o próprio corpo não podem fruir o favor de Deus antes de se arrependerem sinceramente, realizarem uma completa reforma e aperfeiçoarem a santidade no temor do Senhor. A única esperança para os que praticam hábitos vis é deixá-los para sempre. Se é que dão qualquer valor à saúde aqui e à salvação no além. Quando esses hábitos foram praticados por período de tempo bastante longo, requer-se resoluto esforço para resistir à tentação e recusar a corrupta condescendência. O povo de Deus deve não só saber sua vontade, mas também praticá-la. Amados, assim como Deus estava preparando o seu povo para entrar na terra de Canaã, hoje Deus está nos preparando para entrar na nova terra. E diz aqui o texto, muitos serão removidos do número dos que conhecem a verdade, porque não são santificados por ela. A verdade tem de introduzir-lhes no coração, santificando-os, purificando-os de toda a mundanidade
e sensualidade da vida mais íntima. O templo de sua alma tem de ser purificado. Todo mau ato secreto que se pratique é como se fosse na presença de Deus e dos santos anjos, pois todas as coisas aparecem abertas perante Deus, e dele coisa alguma pode ser escondida. Deus está purificando um povo, de modo a terem mãos limpas e puro coração, para se apresentarem diante dele no juízo. Este texto muito solene está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 25. Você pode, se quiser, se desejar, pode lê-lo na íntegra. Eu apenas extraí algumas partes. E eu achei um texto fantástico para o nosso estudo de hoje. Agora, vamos ao tópico aplicando o estudo em nossas vidas hoje. Amados, os cuidados com o corpo não se relacionam apenas com o que ingerimos, como já vimos lá desde o capítulo 11. Envolver-se com certas práticas sexuais contamina também a nossa alma, o nosso corpo, tornando-se impróprio para a morada de um Deus santo e tornando esconderijo de demônios. A imoralidade proibida no 7º mandamento, não adulterarás, é especificada neste capítulo aqui de hoje, capítulo 18. Deus fez nossos órgãos sexuais para a eliminação daquilo que o corpo não necessita e também para procriação e satisfação entre o casal legitimamente casados, o cônjuge. Contudo, Satanás almeja tornar maldição o que Deus fez para ser bênção. Por isso, precisamos atentar para essas proibições que o capítulo de hoje traz para nós, conforme já destacados anteriormente. O verdadeiro servo de Deus não se conforma com estas coisas abomináveis. Deus não fez ninguém para viver atolado no chiqueiro do diabo, chafurdando na lama do pecado. Deus nos criou para a pureza e a beleza da santidade. Anuncie isso aos teus familiares, aos teus amigos. Deus quer a nossa companhia. E nosso momento final de refletir, na providência de Deus, instruções foram estabelecidas e leis instituídas, a fim de que o povo de Deus permanecesse separado dos demais povos da terra, no sentido da prática, né? A obediência verdadeira, portanto, ela requer de nós disciplina, perseverança, mas, acima de tudo, total dependência de Deus e a prática do amor altruísta. Meus queridos, em todas estas leis, podemos perceber que elas nos elevam a uma atmosfera de amor a Deus e uns pelos outros. Todos os nãos de Deus, tenha certeza, apresentam um claro e sonoro "eu amo você". Não esqueça este detalhe. Tudo que Deus diz não é para o nosso bem. Assim como um pai, como uma mãe, quando diz para o filho: filho, não vá por ali, é perigoso, você pode sofrer. Assim Deus faz conosco também. Concluindo, o Senhor tem um só povo em cada tribo, língua e nação, um povo unido no mesmo propósito de adorá-lo em espírito e em verdade. Que por meio de sua palavra, seguros na âncora da graça de Cristo, façamos parte do povo
que o Senhor erguerá perante o universo como fruto do penoso trabalho de sua alma, conforme Isaías 53:11. Amém? Que Deus seja louvado por sua palavra, que nos traz maravilhosos ensinamentos. Que eu e você possamos refletir. Se você está acompanhando este estudo agora pela manhã, que durante este dia possamos fazer uma análise. Como temos nos comportado diante de todas estas leis importantes de santificação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo dom precioso da vida que nos é dada através de Cristo Jesus. Obrigado pela sua misericórdia que se renova mais uma manhã. Senhor, obrigado por tuas leis, por teus preceitos de amor e de proteção, de santificação. Ajude-nos. Hoje estamos inseridos no meio de uma sociedade terrivelmente corrupta, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Ajude-nos para entender os teus caminhos, a tua vontade, e que tudo que o Senhor coloca diante de nós é para o nosso bem. Abençoe a cada ouvinte que está participando deste estudo. Durante mais esse dia, fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E mais uma vez, eu te peço, se você está ouvindo no YouTube, deixe ali o seu joinha, para que assim o YouTube entenda que este conteúdo é legal, que este conteúdo é positivo, é bom. E assim, pessoas que ainda não conhecem a jornada bíblica possam ser alcançadas pelo estudo da palavra de Deus neste projeto. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e também dê o seu apoio para este projeto. Jornada Bíblica Despertar com Deus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.